Livro do Apocalipse, capítulo de número 13. É um assunto que eu creio, só diminui um pouco a velocidade do ventilador, que aí já vai ajudar aqui, só depois só diminui um pouquinho. É um assunto que deve ser falado com muito amor, com muito tremor e muito respeito a esse livro do Apocalipse. Eu acredito que vai ser falado domingo de manhã, próximos domingo à noite, porque muita coisa tem dentro desse texto para que possamos aprender. Livro do capítulo 13 do Apocalipse. Diga amém. Glória a Deus. Diz assim: então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7, e sobre os seus chifres 10 diademas ou coroas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Observa 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande autoridade. 3. Olha o que está escrito. Também vi uma das suas cabeças, como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aí vem o verso 5, que ela profere palavras de arrogâncias, de blasfêmia mais uma vez. Ele deu autoridade para atuar por 42 meses, que são 1260 dias, que são 7 anos, contabilizando tudo. E o verso 6 até o verso de número 10 encerra aí a primeira parte. Deus nos abençoe. Toma os vossos assentos. No final eu faço menção do nome dos irmãos que estão aqui nessa noite. O presbítero Luciano vai estar me ajudando e ler alguns versículos para me acompanhar aqui, tá bom? Glória. Livro do Apocalipse, capítulo de número 13, narra 2 episódios que são destacados no capítulo 13. Primeiro, a besta que sobe do mar, e a outra que sobe da terra, a partir do versículo 11 do capítulo de número 13. Olhando esse texto, vendo o despertamento que precisamos ter nesses últimos minutos da igreja na terra, João, ele vê uma visão no 13, primeiro, que está escrito aí. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Esse mar representa, conforme Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, esse mar que representa povos, nações e multidões. Leia, por gentileza, Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 15. Esse João, o apóstolo João, ele viu uma besta que vinha subindo do mar. O mar representa o quê? Povos, multidões, nações, tribos e línguas. Olha o que diz o texto. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. O que nós acabamos de conferir na Bíblia foi que esse mar que viu são povos, línguas e nações. E da onde surge a besta? Do meio das multidões. E essa besta aqui conferida, ela é chamada do anticristo. E algumas perguntas são feitas. Quem é esse anticristo? Que é a besta do capítulo 13 do Apocalipse. É um homem? É um sistema político?
o que será essa besta que é um anticristo que sobe do mar? E essa besta que sobe do mar, do meio das multidões, das tribos e de línguas e nações, ela vem acompanhando o que diz o verso 1. E tinha essa besta 10 chifres, que é a mesma visão do capítulo de número 7 de Daniel, versículos 24, 25. Mas é logo nos primeiros versículos, quando Daniel, ele vê a visão dos animais. E quando você lê na sua casa, Daniel, capítulo de número 7, a visão dos 4 animais, ele está se referindo, que eu não vou lançar datas aqui, mas domingo provavelmente sim, que fala de 4 impérios: Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego-Macedônio e o último Império Roma. E que nós vamos conferir na Bíblia que essa besta aqui é referido exatamente o que diz Daniel no capítulo de número 7 sobre os 10 chifres. E esses 10 chifres nada mais é do que o sistema religioso e político que unirá nos últimos dias uma só liderança para governar de forma mundial o mundo e o planeta. Esse sistema de 10 chifres, que são as nações, elas irão reunir para fazer uma aliança com Israel, para que Israel tenha uma força política para continuar com seus projetos aqui na terra. Apocalipse, capítulo, Daniel, capítulo de número 7. O que diz sobre a visão dos 4 animais? No primeiro ano de Belsazzar, o rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estavam na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: E eu estava olhando na minha visão de noite e vi os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado à terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e vi um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e vi outro semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões de noite, e vi o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E tinha 10 chifres. Qual o capítulo? Capítulo 7. A partir 7. Do versículo? Do versículo 1 ao 7. Do 1 ao 7. Confere aí. Esses 10 chifres que João vê, que é a besta, do capítulo 13, é o 4º animal que surge de uma forma feroz e que devora os outros impérios que surgiu antes, que é o Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Macedônio Grego e o último Império Romano. Esse Império Romano que reinou por um tempo na terra e matou milhões e milhões, que todos aqueles que se levantasse contra Roma, ou que dissesse que o Senhor é o Senhor Deus, e que não venerava Roma como um de seus imperadores como Senhor, eram mortos e era lançado aonde? Na cova dos leões. Esses 10 chifres são exatamente o que Daniel vê no capítulo de número 7, abordando sobre o 4º animal terrível e poderoso. Agora preste atenção aqui. Essa besta que surge do mar, que João viu no capítulo 13 do Apocalipse,
Essa besta, ela unirá todas as forças de todos os impérios que foi da época, unirá somente a um homem num sistema político quando ela surgir. Essa besta que sobe do mar, que tem 10 chifres, que é o último animal que Daniel viu de forma feroz. Esse animal, com absoluta certeza, irá reinar com muito ódio, com muita força sobre a terra, e exterminará sobre aqueles que viverão sobre a terra, e todos aqueles que não quiserem reconhecer a besta. No capítulo 13, o anticristo serão exterminados sobre a terra com uma forma violenta. Ele diz: então eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Esse anticristo acontecerão 4 tempos que irá preceder a chegada do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 2 e 3 e 4, diz que antes da chegada, da aparição do anticristo, é chegado primeiro a grande apostasia espiritual em todo o mundo. A aparição do anticristo, essa aparição da besta que irá aparecer, se manifestar após o arrebatamento da igreja, ela vai anteceder sinais, primeiro, de apostasia espiritual. E Paulo diz em Tessalonicenses, capítulo de número 2, que essa besta, esse anticristo, ele irá aparecer em um momento de apostasia espiritual, de abandono da fé. Vivemos em um momento em que muitos não estão suportando as situações que estamos vivendo hoje. Até disse que muitos, nesse momento de tragédia que está acontecendo no mundo, muitos não iam conseguir chegar nem à metade do ano, ia se desviar do evangelho, abandonar a fé e largar a Jesus por qualquer coisa. Nós vemos que a plataforma da chegada do homem da iniquidade, a besta do Apocalipse capítulo 13, ela é precedente de sinais, e um desses sinais é os sinais da apostasia espiritual. E essa apostasia espiritual é o que aponta da plataforma dele, que ele já está agindo sobre a terra, para quando ele vir, ele irá enganar milhões e milhões e milhões de pessoas sobre a face da terra. Como diz em 1 Timóteo, depois nós vamos ler lá em Tessalônica, capítulo 1, que diz que nos fins dos dias, nos fins dos tempos, muitos se apostatarão da fé e darão ouvido a doutrinas de demônios. Esse espírito, chamado espírito do anticristo, o espírito da besta, estará agindo nos 4 cantos da terra, para implantar exatamente o abandono da fé, o abandono da doutrina bíblica e da sua verdade. O que é disseminado hoje, que aquilo que é santo não é santo mais, que aquilo que é treva não é treva mais, e aquilo que é luz não é luz mais, trocando a verdade pela mentira. Hoje vivemos em um século em que se está pregando o evangelho fácil, é o evangelho que a pessoa vem e permanece como está, sem precisar ser confrontada com os seus princípios imorais. Uma das coisas que procede exatamente a chegada da besta após o rapto da igreja, exatamente o abandono da fé, a mistura de muitas coisas que infelizmente não se encontra nas escrituras sagradas. Essa semana eu vi uma notícia, passou no jornal do SBT, e eu fiquei muito triste com isso. O homem aparecendo dando uma notícia no jornal, o homem vendendo um caroço de feijão por R$1.000 para você ser curado de um problema de Covid-19. Aonde nós paramos? Aonde
aonde nós estamos, no cume, no final de todas as coisas. Não se prega e não se diz mais que Jesus veio para libertar. Pelo contrário, fica como está e veio pregar o evangelho barato, o evangelho de facilidade, aonde você paga e você tem o seu resultado. O evangelho não é produto que você paga e simplesmente recebe. O evangelho é transformação de vida. O evangelho é poder de Deus para nós nesses últimos dias. A noiva do Cordeiro, que está vivendo no cume das últimas coisas, tem certeza que sabe discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A noiva do Cordeiro nesses últimos dias precisa abrir os olhos espirituais e estar atento sobre essas coisas, porque essas coisas apontam para o sinal da besta, do anticristo sobre a terra. E o que Daniel viu no capítulo 7, o quarto animal, ele era tão feroz do que os 3 primeiros. E essa besta que sobe do mar, ele é exatamente isso. Ela é como se fossem os 4 impérios que reinou na época, reinando em um homem só. E essa besta que sobe do mar, que fala de povos, de multidões, ela fala que ela sobe em um momento em que a terra está um caos, em que a terra está vivendo pandemia, o descontrole financeiro e espiritual sobre a terra. Essa besta que João viu, que sobe do mar, ela sobe em um momento em que a terra está vivendo de cabeça para baixo e que ninguém sabe mais o que fazer. E essa besta que sobe do mar, no capítulo de número 1, ainda vem dizer que ela tinha 10 chifres, que é o quarto animal, que representa também a totalidade do sistema político sobre a terra. E eu quero deixar bem claro aqui: a igreja é a igreja, a política é a política. Igreja da noiva do Cordeiro é a noiva do Cordeiro, e a política é a política. Não pense que ninguém vai chegar hoje, nesse dia, dizer: o fulano é melhor, esse aqui é mais ou menos, esse aqui vai resolver o nosso problema. Não vai. Inclusive, vai um alerta para mim e para todos nós. Não adianta defender ou colocar um texto de quem é bom e quem não é bom. Escute uma coisa: o problema é que existe um sistema, e esse sistema é o espírito do anticristo que já reina no mundo, o espírito da mentira, o espírito do engano que reina sobre a terra. E esse sistema político, exatamente, surge essa besta do mar. Ela surge em um momento do caos, ela surge no momento da turbulência, das pandemias e dos problemas econômicos e financeiros. Ela vai surgir exatamente para resolver um problema. E é nessa hora que muitos são enganados. É nessa hora que muitos vão venerar a besta e o anticristo e o seu sistema. Dizer que essa besta que sobe do mar, ela é boa, ela é perfeita. Essa besta que sobe do mar, ela resolveu o meu problema. E na verdade não resolveu nada. Nós como igreja, o que nós estamos fazendo para cada dia fazer aquilo que tem que ser feito para possamos encontrar com Cristo no céu. Não aceite o abandono da fé. Não aceite a frieza espiritual. Observa que nesses últimos dias que estamos vivendo, muitos estão tendo um abandono da fé, estão se apostatando da fé, não estão tendo prazer em leitura da Bíblia, não têm prazer de orar, de falar das coisas de Deus. O que está acontecendo sobre a terra é o espírito de apostasia, é o espírito que vem reinando e aos poucos vai tomando conta, e quando a pessoa percebe, ela já não está mais em conexão com Deus. Precisamos nesses últimos dias se levantar para fazer diferença, porque Jesus está voltando.
E quem vai reinar, irmã Berenice, sobre nós, o verdadeiro governo, será o governo chamado governo de Jesus de Nazaré. O governo do homem é falho, o governo do homem é ilimitado. O governo de Jesus, Ele é poderoso e que vai reinar sobre nós e que reina hoje. Olha uma coisa interessante. 1 Timóteo, se quiser estar aberto, fala dos espíritos enganadores. 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13 e 4. Não será assim antes que venha o quê? Apostasia. É tempo da igreja, abrir os olhos espirituais. Os homens perderam a linha do controle, não sabem o que faz. O Brasil está no pique de chegar em um momento em que não sabe mais o que fazer. E nessa hora, quem é bom? Bom é Jesus, irmãos. Bom é o nosso Deus. Se tem uma bandeira que nós temos que aprender a levantar, é uma bandeira só, é a bandeira do Evangelho, irmãos. É a bandeira de Jesus. Sabe o que eu fico triste? Eu tenho observado nesses últimos tempos que eu participei indiretamente, mas participei de algumas pessoas envolvidas na política, que tem pessoas que saem na rua, até líderes evangélicos, têm coragem de apresentar um folheto de um candidato, mas eu nunca vi sair na rua apresentar um folheto falando de Jesus de Nazaré. E quando você observa em alguns lugares que tem por aí filhos de pastores, alguns estão tomando o privilégio de ter cargos públicos, de se defender ao lado dele e usando a noiva do Cordeiro para negociar em cima do altar. Em cima do altar o que se deve ser pregado é a palavra genuína do Evangelho. E essa apostasia é o que tem se alastrado no meio da igreja, uma mistura de fé, de misticismo nesses últimos dias. O que Paulo diz? Antes que ele venha, vai ser necessário o quê? Acontecer uma apostasia. Esse homem, essa besta é chamado aqui em Tessalonicenses o quê? O homem da iniquidade. O homem de quê? O homem do pecado, o filho da perdição. Qual é o nome que se dá para o anticristo, para a besta que sobe do mar? Essa besta é o homem do pecado. Diga comigo, o homem do pecado, filho da perdição e o homem da iniquidade. É o homem profano. E Paulo diz o quê? Que esse homem se assentará no trono de Deus para querer parecer ser Deus, para blasfemar contra Deus, falar contra Deus. Você acha que o nosso sistema hoje, o nosso sistema que temos hoje, você acha que é o sistema que está do lado dos evangélicos? Do lado do povo de Deus? Melhor, você acha que o sistema que temos hoje, político, é um sistema que está do lado da verdade da Bíblia? A mensagem do Evangelho é: desperta enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Mas eu vou fechar esse texto aqui com uma palavra poderosa. E o mínimo que você deve fazer é voar por esse teto aí, irmãos. Força da expressão, que ninguém vai voar, mas é força da expressão. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Diga comigo, 10 chifres. É o quarto animal que nós lemos. Foi o último império romano que reinou, atrocidou, matou milhões de pessoas sobre a terra, conquistou territórios. Foi um império poderoso, império romano, que é o último animal que Daniel vê. Esse mesmo texto, ele aponta para uma articulação chamada política, que nós já vimos falar. Quem já ouviu falar aqui do G20? Essa pandemia agora, isso aí que surgiu agora, a ideia
acontece entre outros homens, que exatamente saia de dentro dessas Nações Unidas, saia um líder para reinar. Saia um líder mundial para reinar em todo mundo. Para que todos aprendam o quê? A falar a mesma língua, ter a mesma visão do líder e seguir esse líder e venerar esse líder. E o texto que nós lemos, 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Escute uma coisa: se você pegar na área geográfica, em Roma, essas 7 cabeças pode representar os 7 períodos de imperadores diferentes que reinou, os 7 períodos da igreja, e esses 7 montes é chamado também de 7 colinas. Olha só, pastor Kleber, onde está essas 7 colinas? Se você for em Roma, você vai ver as 7 colinas, exatamente os 7 montes edificados. E o que saía da besta, desse sistema político, eram nomes de blasfêmia. Escute uma coisa: quando essa besta, esse sistema reinar sobre a terra, ele vai reinar de uma maneira tão feroz que quem tiver sobre a terra irá pedir a morte, irá pedir para se livrar e não irá conseguir. Então o momento é agora. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz o que? Conhecereis a verdade vos libertará. 1 João 2,18 diz: filhinho, já é a última hora. E como tem visto, muito anticristos já tem feito por aí, mas há um que há de aparecer sobre toda a terra. O que João vem alertando: filhinhos, é a última hora. Diga comigo, diga, abre sua boca, diga comigo: é a última hora. Diga: é o último momento. Diga: é o último segundo. Diga: a qualquer momento eu serei arrebatado com Jesus. Diga: eu serei arrebatado. Diga: quem for arrebatado não irá viver com a besta que irá reinar sobre a terra. E essa besta vai reinar com mão de ferro. Essa besta, ela vai ser terrível. Como Daniel viu, o quarto animal. A pergunta é: o que você está fazendo para você subir com Jesus nas nuvens? E esse sistema lançava nomes de blasfêmia contra o nosso Deus. Sabe o que é blasfêmia? Nós vamos entrar em mais detalhe posteriormente. É referir a obra de Deus como se fosse em mim mesmo. É eu falar que tudo que está sendo operado é em mim e não em Deus. É transferir a obra do eterno para mim. E coisas semelhantes a essas. No momento que a besta, o anticristo, reinar sobre a terra, o que ele vai fazer é lançar nomes de blasfêmia e dizer que eles são semelhantes ao Altíssimo e o Todo-Poderoso. Eu vi um documentário ontem sobre o Papa Leão X, que ele deixou registrado bem assim nos seus documentários: nós somos semelhante a Deus, somos Deus. É uma palavra assim, depois confere lá na história. E nós somos aqui na terra. Eles se representam como muitas lideranças religiosas, como semideuses aqui na terra. Qual era o intuito dos imperadores romanos? Conquistar para depois ser chamado de quê? De semideus. Já vou terminar o sermão porque é muita informação e a gente vai pegando os pedacinhos dessas informações. Eu vi agora esses dias que Júlio César, ele conquista muito territórios. Ano 46, alguma coisa antes de Cristo. Ele conquista. E junto com ele está o general Pompeu e Croácio. Roma precisa de uma liderança. Ele
organiza Roma, que está num caos. Ele sai para a guerra e conquista a Pársia, conquista outros lugares. E quando ele volta para Roma, ele diz assim, que ele organiza o Senado juntamente com Pompeu e o seu filho Bruto, o seu filho de criação. Ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, tem Croácia que foi para o lado do sul, eu quero conquistar aquele lado de lá, vamos conquistar. E o Júlio César, na mente dele, quando ele voltasse desse último lugar, para quanto mais ele conquistasse, para ser chamado e ser venerado como um semideus na terra. O que se aponta para esses dias, nesses últimos dias, é exatamente isso. Muitos vão querer a glória para si, muitos vão querer a honra para si, mas nós bem sabemos que a honra e a glória seja dada ao Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Quero perguntar, quem veio para dar toda a honra e glória ao Senhor Jesus nessa noite? A honra e a glória a Ele, para todo sempre. Se está difícil, diga: Senhor, me desperta, me dá vitória. Diga: Senhor, eu não aceito essa apostasia, essa fraqueza, esse sono da indolência. É momento de abrir os olhos. É momento de dizer que o Senhor, Ele é Deus e que Ele reina sobre nós. E os dias apontam, os momentos apontam que tudo já se cumpriu. Tamanhas apostasias espirituais já aconteceram. Que é pior do que isso que aconteceu nos últimos anos. Agora, o ano passado, no carnaval, homens se desfilando e blasfemando contra o nome do Altíssimo. Lançando blasfêmia, falando contra o Filho de Deus. A passeata em São Paulo é a passeata que reúne mais homossexuais do Brasil, se bobear, do mundo todo. Aparecem notícias agora de homens que se denominam pastores homossexuais. É espírito de quê? Do engano, da apostasia. E Paulo diz: esse anticristo não irá aparecer antes que venha a apostasia. É o que está se pregando, venha como está. Se você continua no lesbianismo, continua no homossexualismo, continua, que Jesus te aceita do mesmo jeito. Mentira! Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Jesus liberta e leva para o céu. Sim! Evangelho é transformação, Evangelho é mudança de vida. E o que acontece com grandes apostasias que têm surgido na terra? É exatamente isso: o espírito do engano, da mentira que tem reinado sobre a face da terra. E a igreja do Senhor não pode ficar assustada com um negócio desse. Pastor, mas que revolta, a mulher está dizendo que é missionária e é lésbica, prega em cima do altar e usa a palavra. Não se preocupe, é o espírito do engano. O anticristo está preparando a sua plataforma para reinar. Esses 10 chifres, 7 cabeças, que são as 7 montes das colinas. Esses 10 chifres são os reinos, as potências mundiais se unindo para unificar uma só liderança. Escute uma coisa, já está aí o G20, está se cumprindo na história. Os homens já estão se reunindo. Mas nós, igreja, estamos declarando que quem vai reinar sobre nós é Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Quem pode dizer amém, Jesus? Quem pode dizer glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus? Eu só vou abordar no verso primeiro aqui, porque tem muita informação. 1 João 4 diz: quem é o mentiroso? Vamos lá. Quem é o mentiroso, pastor Cléber? É todo aquele que não confessa a Jesus Cristo. E quem é esse que não confessa a Jesus Cristo? Quem é esse espírito? Apóstolo João vai diagnosticar quem é esse homem. 1 João 4. Leia por gentileza. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Prestaram atenção nesse versículo? Prestaram atenção no que foi lido aqui? É uma coisa de despertamento. Eu vou ler novamente qual já foi lido. E todo espírito que não confessa a Jesus e de Deus, mas é o espírito de quem? Do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, agora já está no mundo. Ele está onde? No mundo. Qual é a ideia das religiões? Jesus não veio cá. Qual é a ideia das religiões? Jesus foi simplesmente um homem. Ele não morreu em nosso lugar, ele não ressuscitou. É o espírito do anticristo. É a apostasia das doutrinas bíblicas. Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele vai voltar para levar a tua noiva em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai voltar e vai arrebatar a tua noiva. Nós vamos chegar agora nas últimas passagens bíblicas. Lembra da visão? Eu não vou ler aqui não, mas só vou pedir para ler depois. Daniel capítulo 2, 40 e ao 45. Aí a gente encerra com chave de ouro esse texto. Lembram da visão de Daniel, do sonho que ele tem da estátua? Inclusive a estátua ela tem 666 de altura, 60 por largura. É o número exatamente da besta. É muito interessante isso. Nós vamos calcular isso depois juntos nos próximos domingos. É muito interessante. A estatueta 666 com 6 de largura, que dá a multiplicação de 666, que é o número da besta, que é o número do homem. Quem é entendido calcule. É muito interessante isso. Muito interessante. Lembram da visão que Daniel tem da estátua? Diga comigo: cabeça de ouro, peito de prata, esquadril de bronze, pés de ferro e bronze. Aonde tem essa visão que Daniel viu? É no capítulo 2 mesmo? Olha o que diz Daniel 2:40. E eu vou encerrar com 45. Por isso que vale a pena servir Jesus. Vale a pena saber as escrituras sagradas. Preste bem atenção. Olha o que está. Esses 4 reinos são 4 impérios que reinou de momentos diferentes, que são os 4 animais. Esse último, depois eu vou explicar, depois a leitura. Leia por gentileza. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Fechar esse sermão de hoje. O que Daniel viu no final disso? Diga comigo, ele viu uma pedra. Ele viu uma. Essa pedra voou e bateu aonde? Nos pés da estátua.
É interessante que ele vê esses pés, os pés da estátua de ferro e barro. Representa o quê? Que ao mesmo tempo será forte esse reino, ao mesmo tempo ele será fraco. Aí no pegar, nos anéis da história ocorreu essa profecia lá atrás. E essa profecia aponta também para os fins dos tempos. É que a besta se levantará, irá reinar sobre o mundo. Como a profecia da visão que Daniel viu dos pés de ferro. Mas nesse tempo a igreja foi arrebatada. Em que tempo que Jesus descerá? Ele descerá exatamente como Israel vai estar encurralado, não tem o que fazer. Jesus desce para quê? Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz que pelo assopro da sua vida, aparição, irá destruir o iníquo, o anticristo, que é a besta. Agora Daniel, ele viu essa pedra. Efésios diz que a pedra angular é quem? É Jesus. E a pedra, ela voava onde? Nos pés da estátua e quebrava aqueles pés. Aquele reino caiu por terra, porque a pedra chamada Jesus de Nazaré reinou. E esse reino é o que vai reinar sobre a igreja. Esse reino é o que reina sobre nós hoje. Levante a mão em nome de Jesus, porque eu sinto a presença dele. Muitos já entenderam. Oh, aleluia. Ele não divide a tua honra, a tua glória com ninguém. Ele é poderoso, ele é forte. O nome dele é Jesus de Nazaré. Daniel viu que essa pedra vinha e batia nos pés da estatueta e quebrava os pés de ferro, para mostrar que o único poder que permanece até agora, para todo sempre, é o reino chamado Reino de Jesus. E em breve, quando essa besta achar que está reinando, Jesus virá com a noiva que já foi arrebatada e vai mostrar para a besta que quem manda na terra e quem manda no céu é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Quem vai declarar comigo? Quem manda na nossa nação é Jesus de... Oh, glória! Quem pode se colocar de pé comigo? Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? Marcelo, os homens estão procurando glória para si. Os homens estão querendo reinar no Brasil como se fosse semideus, como que acha que sabe alguma coisa. E o único reino que permanecerá para sempre é o reino de Jesus sobre a terra. Vale a pena servir Jesus. Essa besta que sobe do mar, essa união política, ela irá cair por terra, porque o que resiste até agora é Jesus de Nazaré. Glória ao nome do Senhor. Ainda de pé, eu vou falar um negócio aqui. Em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, em parte dos versículos 2 e 3, diz assim: isso aqui, mano, para você sair daqui glorificando, alegrando com Deus, porque vale a pena servir Jesus. Paulo diz assim: só tem um que resiste à besta, o espírito do anticristo, e ainda não manifestou na sua totalidade. Só tem um que resiste ele até agora. Eu procurei saber, procurei em algumas bíblias de estudo, fui no meu dicionário, Eclife, outras fontes também, procurei em outras fontes, e exatamente aquilo que eu já tinha pensado. O espírito dele já está aí rondando, preparando o quê? A plataforma dele. Isso que culmina no arrebatamento da igreja. Isso aponta que a noiva a qualquer momento vai sumir na terra. Olha o que acontece com a pandemia. É escala mundial. Nunca aconteceu, pelo menos que eu sei da minha vida. É escala mundial. E os povos estão preocupados, estão desesperados. O que vai fazer? Milhões e milhões de pessoas morrendo. Isso culmina o que, pastor? Que o anticristo, o homem viu, o homem mau, esse homem que Daniel viu, feroz,
agora segura ele, que ele não vem agora. Quem é, pastor? É o Espírito Santo que age através da igreja na terra. Vou repetir de novo. O Espírito de Deus, ele age na terra, é através da noiva, do Cordeiro de Deus. Vou repetir de novo. O Espírito de Deus, ele age na terra, é através da noiva, é através da igreja pura e imaculada, que é você, é eu, é a igreja de Jesus na terra. Isso quer dizer que a plataforma dele está querendo reinar, está querendo já dominar. Mas enquanto existir a noiva do Cordeiro, ele está resistindo. Quem resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo assim: tu não vai reinar agora, porque ainda tem um povo na terra. Enquanto esse povo reinar na terra, ele está declarando que o reino é de Jesus, o reino não é de Satanás, que o reino é de Cristo, não é de Satanás. Só tem um que resiste a ele, é o Espírito Santo, que age através da igreja. A pergunta é: o Espírito Santo está agindo na sua vida? Ele está contigo aí? Ele está trabalhando na sua vida aí, ele está agindo. Sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? Uma coisa é se precaver, uma coisa é se resguardar. Eu entendo, ficar em casa alguns dias, sim. Outra coisa é pessoas arrumar desculpa para desviar. Uma coisa é a pessoa arrumar desculpa para abandonar a fé, dizendo: pastor, não posso mais ir à igreja, pastor, não posso pegar mais na Bíblia. Sabe o que o sistema está querendo fazer? Tampar a boca da igreja, querer fechar as igrejas de qualquer jeito, mas não consegue. Por quê, pastor? Porque há um que trabalha na terra. Esse um se chama Espírito de Deus, que age através da igreja. Você é a igreja de Deus. Cadê a igreja de Deus? Cadê a noiva do Cordeiro? Você é a noiva do Cordeiro. Aleluia! O sistema está fazendo de tudo quanto é jeito. Sabe para quê? Só um momento aqui na bateria. O sistema está querendo te fazer qualquer jeito, calar a boca da igreja, mas não consegue. O sistema está querendo qualquer jeito fechar as portas da igreja, mas não consegue, porque está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Porque se a igreja não reunir aqui, ela vai reunir em casa dando glória, vai reunir na praça dando glória, mas a igreja é a igreja de Deus. Cadê a igreja do Deus vivo? Você é a igreja do Deus vivo aqui nessa noite. Aí Daniel viu que a pedra voava nos pés da estátua e quebrava ela no meio. Aleluia, aleluia. O reino de Jesus é poderoso. Ele vive e reina para todo sempre, e ele vai vir para arrebatar a tua noiva. Tudo está apontando que a qualquer momento a noiva será arrebatada dessa terra. A pergunta é: pastor, quem que não vai estar aqui? Vou anotar essa referência porque está lá em Apocalipse. Eu não vou citar o versículo para não errar. Não me fala a memória o capítulo 17, mas não precisa ler não. Pastor, quem é que não vai estar aqui para experimentar a força furiosa da besta na terra, que é o anticristo? É aqueles que tiveram o teu nome escrito no livro da vida. E pastor, como que eu devo fazer para ter meu nome escrito no livro da vida? Reconhece que é pecador. Romanos 10:10, confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e será salvo. Pastor, quem é que vai estar na grande tribulação para experimentar a força do anticristo e da besta quando irá reinar? Esse momentozinho de tempo na terra é aqueles que não tiveram o teu nome escrito no livro da vida. Eu quero perguntar: quem deseja ter o seu nome escrito no livro da vida? Quem deseja realmente receber Jesus como teu Salvador? Porque as coisas não estão de brincadeira. Jesus está voltando. E eu quero perguntar: tem alguém aqui ainda que não recebeu Jesus como teu Salvador? Tem alguém aqui ainda que não foi escrito o teu nome no livro da vida? Eu quero te convidar. Eu quero
convidar para você vir aqui na frente, porque eu vou orar pela sua vida, eu vou interceder pela sua vida. Esses reinos todos vão cair por terra. Jesus está voltando. Ele é poderoso. Ele vai voltar para levar a noiva do Cordeiro. E aqueles que subirem vão subir, mas aqueles que ficarem, vai ser imposto o quê? Ou você recebe o número da besta, que é o 66. Se você não recebe, você não compra e não vende nada. Qual é a plataforma do anticristo hoje? Já está preparando. É a quarta revolução digital. Tudo já aponta que essa plataforma irá reinar daqui a alguns minutos, daqui a um instante. A coisa não está de brincadeira. Eu quero orar pelas nossas vidas espirituais. Que Jesus continue sendo nosso rei para todo sempre. Que Ele continue reinando sobre nós. E lembramos de uma coisa: chegamos nos últimos momentos da noiva de Jesus na terra. Fique firme com Jesus. Não aceita essa imposição de Satanás. Não aceita ele impor sobre você. Não aceite. Porque o reino de Jesus é poderoso. É poderoso. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Ainda o Espírito Santo ele age na terra. Por isso que o anticristo não manifestou ainda com grande poder. Porque a noiva está aqui na terra, sendo trabalhada através do Espírito de Deus. Oramos, Senhor nosso Deus, tenha misericórdia, meu Pai, das nossas vidas. Chegamos nos últimos minutos, Senhor, na terra, em que o anticristo, a besta, o sistema está querendo amordaçar, Senhor, a boca da igreja, da noiva. Mas essa igreja, Senhor, é triunfante. Essa igreja irá reinar com o Senhor para todo sempre. Eu lhe peço, Senhor Jesus, eu lhe peço, através do teu Santo Espírito Santo, derrame sobre essa noiva um espírito de renovo, um espírito de fortalecimento, um espírito de sabedoria, um espírito, Senhor, de renovo. Senhor, aonde tiver uma pessoa, Senhor, traga o renovo sobre ele, sobre ela agora. Senhor, aonde tiver uma pessoa ligada, derrama, Senhor, do teu Santo Espírito. Senhor, continue abrindo os olhos espirituais, porque em breve essa igreja irá subir nessa terra. Derrama teu Espírito, Senhor, sobre todos agora. Derrama a tua graça, Senhor, sobre nós. Derrama a tua porção, o teu renovo sobre nós. Essa pedra vai quebrar a estaca no meio e vai mostrar que honra e poder, Jesus. Meu Deus, derrame sobre nós a tua graça. Meu Deus, nos fortalece, seja conosco e nos dá vitória. Senhor Espírito Santo, assim eu te louvo, assim eu te glorifico, para todo sempre, e amém, e amém, e amém. Quem pode dizer amém, Jesus? Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Que Deus nos abençoe. Tenha misericórdia das nossas vidas.